Aí, então a partir de agora estamos gravando. Então o sistema octal tem o uso um pouco restrito hoje, é bem mais incomum, bem mais pouco comum. E aí nós temos o sistema hexadecimal, que é tão utilizado, ou quase tão utilizado como o sistema binário. Toda a representação de nível um pouco mais alta de dados na computação é feita através de hexadecimal. Tá? Representação de cores, endereçamento de memória, tem toda uma grande gama de utilizações. Então, por isso que é importante a gente saber. E aí nós começamos, na última aula presencial, nós começamos a fazer aquelas continhas de conversão, lembram? A gente pegava um número da decimal e mudava ele para binário. Eu não lembro se a gente chegou a fazer a conversão ao contrário, eu acho que a gente chegou a fazer o contrário também. E aí a ideia é que nós fixemos essa conversão, essas conversões de decimal para binário e de binário para decimal hoje. Nós temos mais uma aula antes do nosso período de férias ainda. Eu vou aproveitar o período de férias, eu vou passar exercício para que vocês resolvam, mas foi pedido para a gente que não faça videoconferências nesse período. Então, eu vou evitar fazer videoconferência. Se alguém precisar ficou com a dúvida em alguma das conversões, alguma coisa assim, me manda no WhatsApp que eu ajudo daí tranquilamente, tá? Então, vamos lá, eu vou pôr para apresentar. A ideia é que a gente trabalhe todas essas conversões nesse período remoto, tá? E, além disso, eu tenho também um horário de atendimento, caso vocês precisem, toda sexta-feira. Eu marquei que à tarde é meu horário de atendimento pelo WhatsApp e das 6 às 7 é meu horário de atendimento pelo Meet, tá? Mas todos vocês têm o meu WhatsApp, eu estou no grupo da sala e tal, então qualquer coisa, por favor, mandem as dúvidas que eu não vou me prender a esse horário, não. Quando precisar, eu coloquei lá um horário só porque, digamos assim, por questões burocráticas, tá? Mas quando vocês precisarem, mandem uma pergunta ali que a gente conversa, se for possível, se for necessário, eu abro uma salinha do Meet, a gente se acerta, tá? Eu vou pôr para apresentar uma outra abinha, que é uma aba que eu uso estilo quadro branco, estilo quadro negro, tá? Apareceu aí para vocês? Quando eu estou apresentando alguma coisa, eu não vejo mais o chat, tá? Nem a carinha de vocês. Então, qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida ou quiserem falar comigo, eu não vou receber a mensagem pelo chat. Podem abrir o áudio tranquilamente e falar, eu paro, interrompo a explicação e tiro a dúvida, tá? Então, voltei aqui para o quadro negro. O que eu falei para vocês é que o sistema decimal é aquele que a gente usa no dia a dia, que usa os números do 0 ao 9 para representar todos os valores. Por exemplo, 37 é um número decimal. Tá? Um número decimal utiliza do 0 ao 9 para representar qualquer valor. O sistema binário, ele só utiliza o 0 e o 1. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, é um número em binário. É um número binário que, se convertido, equivale ao número 11 em decimal. Então, como ele tem menos valores para utilizar, os números acabam sempre ficando maiores. Tá? Quanto maior o número, maior o valor ou a representação que a gente vai ter dele. Então, aqui são valores em binário. O sistema octal, ele utiliza apenas do 0 ao 7. Tá? Por padrão, só para a gente diferenciar, o 37 aqui é decimal, mas ele também pode ser um número octal. Ué, só tem do 0 ao 7. Só tem do 0 ao 7. Então, como é que eu vou saber se ele está em decimal ou em octal? Os matemáticos costumam colocar aqui do ladinho, embaixo, subscrito, embaixo, menor embaixo, qual a base que esse número se encontra. Então, 37 na base 10 é bem diferente de 37 na base 8. Na informática,
os números em octais ou em octal, eles são precedidos por zero. Então, se tiver um zero à esquerda, isso não é um valor, esse zero, até porque à esquerda o zero não representa valor nenhum. Mas é um símbolo que diz, olha só, esse número aqui está na base octal. Tá? Então, aqui nós temos o decimal. Aqui nós temos o binário. E aqui nós temos o octal. Tá? Zero antes, símbolo de que é um número em octal. E aí nós temos o hexadecimal, que é a base mais divertida de trabalhar, que vai do 0 ao 9, mais do A até o F. Tá? Isso quer dizer que 37 também é um número em hexadecimal. Mas, por exemplo, um C também é um número em hexadecimal. Por exemplo, FACA também pode ser um número em hexadecimal. Esse 37 em hexadecimal é diferente do 37 em octal e é diferente do 37 em decimal. Tá? São valores diferentes porque eles estão na base diferente. Assim como o octal tem o zero antes para representar que é octal, o hexadecimal tem um 0x antes. Então, sempre que eu tiver um número com 0x antes, esse número está representado em hexadecimal. Tá? Se eu colocar aqui um 0,49, que número é esse? Ele está em octal. Porém, ele tem o 9. O 9 não existe em octal. O octal só vai até o 7. Então, esse número é um octal inválido. Octal inválido. Por quê? Porque o número 9 não existe em octal. Seria a mesma coisa que num jogo de truco, alguém sair com a carta 8. Tá? Não existe 8 em truco. Opa, esse baralho está errado. Então, é a mesma coisa aparecer um número 8 ou um número 9 na base octal. Ou na base binária aparecer o número 2. 102 em binário, ou 103. Não, isso não existe. Em binário, isso aqui está errado. 3 não existe em binário. Tá? Então, só uma breve relembrada de alguns tópicos. Alguma coisa disso a gente já tinha visto em sala. E o restante é inédito para vocês aí. Quem quiser anotar essas informações, eu passei uma tabelinha bem parecida no quadro na sala, mas quem quiser anotar essas informações, fica à vontade. Ou se quiser tirar uma foto para anotar no caderno depois, alguma coisa assim, talvez isso ajude vocês com alguns exercícios que a gente for fazer, tá? Vou deixar então ali na tela aí 30 segundinhos para quem quiser fazer essa anotação. E agora vamos para as nossas conversões, tá? Então, deixa eu limpar esse quadro aqui. Beleza. Então, olha só. Já que a gente falou tanto no número 37, vamos começar com o número 37. O número 37, ele está em decimal. Tá? E eu vou converter ele para a base binária. Vou converter ele para a base binária.
Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o 37 aqui. Essa conversão de decimal para outras bases, ela é sempre feita através de processos de divisão, tá? Sempre através da divisão. Então, eu vou fazer a divisão aqui. Divisão por quanto? Eu vou converter para base binária. Binária é base 2. Então, divididos por 2. Tá? 37 por 2. Aqui funciona, porém, eu não recomendo que vocês façam aquela divisão passo a passo. Tá? Como passo a passo? Deixa eu explicar aqui. Pego só o 3, 3 divididos por 2 dá 1, dá menos 2, sobra 1, baixo 7, aqui vai dar 8, 8 vezes 2, 16. Dá para fazer assim, tá? E funciona. Porém, como a gente, por enquanto é uma conversão para binária, a gente está dividindo por 2. Então, dá para fazer um monte de coisa de cabeça e, né, economiza a conta aí, sem problema nenhum. Porém, nas próximas contas, quando a gente for dividir por 8, quando a gente for dividir por 16, eu recomendo que vocês usem a calculadora, porque dividir por 16 de cabeça não é algo tão fácil. E aí, na calculadora, essa divisão por partes, ela dificulta a conta. Tá? Então, como que eu recomendo que desde o binário vocês façam essa conta? Ao invés de pegar só o 3 e fazer o 3 divididos por 2 e deixar o 7 para mais tarde, como a professora lá da quinta série ensinou, nós vamos direto para o 37. 37 por 2, pelas minhas contas, dá 18. Tá? 37 por 2, 18. Se você for fazer na calculadora, dá 18,5, 18,5. Tá? Nesse caso, se você estiver usando a calculadora, você ignora o número depois da vírgula. Pega só o inteiro. Então, pega só o 18. Tá? Então, 37 por 2, 18. 18 vezes 2, 36. 37 menos 36 sobra 1. Tá? Agora eu tenho esse 1 do resto e tenho o 18, que é o meu resultado. Esse 18 eu vou dividir por 2 de novo. Tá? 18 por 2, 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, resto 0. 9 divididos por 2. E eu vou dividindo para sempre. Enquanto der para dividir, eu vou fazendo essa divisão. Tá? Quando o resultado for menor do que 2, aí eu paro de resolver. 9 menos 8, 1, 4. Ainda dá para dividir, vamos continuar. 4 por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 2 divididos por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Agora cheguei no número 1. Isso quer dizer que acabou a minha conta. Não dá para dividir mais, porque senão não vai dar número inteiro. Então eu vou fazer o quê? Agora eu já tenho todos os valores da minha conversão. Eu só preciso pegar eles da forma correta. Esses valores são o meu resultado e os restos de cada uma das minhas contas. Só que eu não posso pegar na ordem normal. Eu preciso pegar esses valores na ordem inversa, tá? Então, vou começar por esse 1 aqui. Agora eu vou para esse 0. E assim eu sigo. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, o resultado da conversão de 37 de decimal para a base binária dá como resultado 100,101. Ok? Essa é a nossa conversão e aí ela acabou. Quem quiser anotar essa conta no caderno ou no borrão aí para ter como base para as próximas, pode ficar à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, aproveita e fala agora.
Beleza, então vamos para a próxima. Vou zerar o quadro aqui. Alguém está copiando ainda? Desculpe. Se alguém está copiando, manda no chat que eu espero mais um pouquinho, senão eu já apago. Beleza, então apaguei, vamos para o próximo. Comecei com o 37, vamos para o número 40. Esse aqui é muito fácil. Vamos para o 52, tá? 52 de decimal para binário. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês façam essa conta e aí a gente já faz ela junto, tá? Então podem ficar à vontade e fazer essa conta aí. Então, olha só, na aula eu passei para vocês essa conversão de duas formas diferentes, tá? A primeira é utilizando a divisão e a segunda é utilizando o nome correto seria por posição. Eu prefiro falar que a gente converte por tabelinha, tá? Por uma tabela. Como na aula, eu vou passar essa segunda forma também. E aí, vocês ficam livres para escolher qual das duas formas de conversão vocês podem fazer. Tanto pela divisão, quanto pela tabelinha. Lembrando que é a mesma conversão do mesmo número. Isso quer dizer que tem que dar o mesmo resultado nos dois casos. Se der um resultado diferente, é sinal que alguma das contas foi feita de maneira incorreta. Tá? Então, se vocês já fizeram pela tabela, eu vou pela divisão, agora eu vou fazer pela tabela, e aí vocês conferem com o valor da correção de vocês, do valor de vocês. Se der algum, né, se precisarem de ajuda eu posso fazer pela divisão também, para vocês conferirem o resultado de vocês, tá?
A principal vantagem da divisão, pessoal, é que esse é o sistema consistente, ou seja, quando você for converter de decimal para octal, você pode fazer pela divisão. Quando você for converter de decimal para hexadecimal, você pode fazer pela divisão. Já pela tabela é impraticável nos outros sistemas. Tá? Então, aí, se você gostar de fazer pela tabela, eu prefiro fazer pela tabela em binário, porque eu acho mais prático, eu consigo fazer de cabeça pela tabela. Mas aí você tem que lembrar, opa, nas outras eu não utilizo a tabela, porque é bem mais complexo. Tá? Então, vamos lá. Pela tabela, a primeira dificuldade na hora de resolver pela tabela é fazer a tabela. Tá? Você tem que fazer a tabela de uma maneira correta, senão a tua conta inteira vai dar errado. Tá? E sempre acontece de chegar na prova, por exemplo, a pessoa erra a tabela, faz a tabela uma vez só para todos os exercícios, faz ela errada e erra todos, por utilizar um material errado como base. Essa tabela ela começa sempre do lado direito, tá? Sempre do lado direito com o número 1. E eu vou sempre multiplicando por 2. Então, comecei do lado direito com o número 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E eu continuo fazendo isso até passar do número que eu quero. Opa, risquei errado. Até passar do 52. 16 ainda é menor que 52, então vamos continuar. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Opa, agora sim passou do número que eu preciso. Então agora eu vou transformar isso numa tabela de verdade. Não gostei de usar setinhas. Deixa eu pegar a linha. Aí, ó. Então agora eu tenho uma tabela que eu vou utilizar para conversão, tá? Não precisa ser tão reta a tabela de vocês, tá? Não precisa ser tão perfeccionista assim. Eu tenho 52. Essa explicação eu gosto de fazer fazendo um paralelo com dinheiro, porque é algo que as pessoas têm mais facilidade de visualizar, tá? Então imagina que eu tenho 52 reais. Eu vou pegar esses 52 reais e vou comparar com o primeiro valor da esquerda da minha tabela. Eu sempre começo a fazer as verificações pela esquerda, tá? Pelo número maior que eu tiver. Eu tenho 52 reais. Eu gostaria de comprar algo de 64 reais. Eu posso, sem ficar devendo? Não, eu não posso. O não posso é representado pelo 0. E o sim é representado pelo 1. Então, não é 0. Espera aí só um pouquinho. Não é 0 e sim é 1. Então, vamos lá. Eu tenho 52. Posso comprar alguma coisa de 64? Não, não posso. Tenho 52. Posso comprar alguma coisa de 32 reais? Ah, sim, posso comprar sim. Então, tenho 52, gastei 32. 52 menos 32, me sobraram apenas 20 pila. 20 reais. Posso comprar alguma coisa de 16 reais? Ah, posso comprar um x-salada de 16 reais, sim. Então, comprei. Tinha 20, gastei 16 reais, sobraram 4 reais. Tenho 4 reais. Posso comprar alguma coisa de 8 reais? Não, não posso comprar alguma coisa de 8 reais. Tenho 4 reais. Posso comprar uma Coca-Cola de 4 reais? Ah, sim, posso comprar uma Coca-Cola de 4 reais. Beleza. Tinha 4 reais, gastei 4 reais, sobraram 0. Tenho 0. Posso comprar alguma coisa de 2 reais? Não, não posso. Tenho 0. Posso comprar alguma coisa de 1 real? Não, não posso. Tá?
Então, o resultado final da minha conversão é esse. O zero à esquerda, todo zero à esquerda na matemática é inútil, então eu posso cortar ele fora. Sobra estes números aqui. Diferente da divisão, eles estão na ordem correta, então eu não inverto nada. O resultado final da minha conversão, 0, 0, 0. Tá? Esse é o meu resultado final. Deu a mesma coisa que vocês fizeram na divisão aí? Sim? Não? Talvez? Estão tudo dormindo? Beleza. Então, essas são as duas formas de fazer essa conversão. A partir de agora, sempre que eu falar para vocês converterem alguma coisa, vocês podem escolher qual das duas vocês se adaptam melhor. Então, professor, gostei da divisão, vou ficar com a divisão para fixar melhor. Beleza, faz a partir da divisão, utilizando a divisão. Não, gostei mais de usar... Beleza. Só o método que você utilizar, por favor, fique bom nesse método. Não, escolhi a tabela, mas eu erro metade, né? Então não adianta. Tá? Então, treinem um pouquinho para que a gente possa fazer essas conversões de maneira com um pouco de confiança aí de que não vamos errar, tá? Para que vocês fixem esse conteúdo, eu vou passar só uma divisão, uma conversão para vocês, e daí nós vamos para a próxima, tá? 52 foi o último, agora vamos para 81, tá? 81, podem converter vocês, escolham o método que vocês acharem mais interessante e façam essa conversão, tá? Stella, eu vi que você entrou agora, eu estou gravando a aula, depois eu disponibilizo. Aí, se você tiver alguma dúvida com relação a alguma das conversões, depois você pode assistir, beleza?
Conseguiram converter aí? Isso, o resultado correto é esse que o Fabiano postou no chat, 1010001, tá? 1010001. Deixa eu, só para a gente confirmar aqui, vamos de novo. Vou resolver pela tabelinha. Começa no número 1 e sempre vai multiplicando por 2, tá? Depois que vocês já pegarem a prática, vocês podem fazer uma tabela só e utilizar ela para todos os exercícios. Mas eu não recomendo que vocês façam isso no começo, justamente para fixar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Justamente para fixar a forma de construir a tabela em si, porque o que acontece é aquilo que eu falei. Sempre acontece de chegar no dia da prova e o aluno sabe resolver pela tabela, mas se confunde na hora de fazer a tabela e acaba resolvendo todos com uma tabela errada, tá? E daí dificulta mesmo. 81, não dá para tirar 128. 81, dá para tirar 64? Sim, 81, dá para tirar 64. Eu vou tirar 64, ficam 17. 17, dá para tirar 32? Não, não dá. 17, dá para tirar 16? Sim, dá. Sobra 1. 1, dá para tirar 8? Não, não dá. Dá para tirar 4? Não, não dá. Dá para tirar 2? Não, não dá. Dá para tirar 1? Dá. 1 menos 1, 0. Tá? Vale a pena, então, o resultado final, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso mesmo. Vale a pena lembrar que sempre no final eu tenho que ficar com 0 de valor final. Se por algum acaso sobrou algum valor aqui, sobrou 2, beleza, é sinal que eu errei minha conta em algum lugar. Tá? Sobrou 3, sobrou 5, qualquer valor que sobrar é sinal que a tua conta, você pulou alguma etapa, você fez a conta errada, alguma coisa aconteceu. Então, verifiquem isso para que vocês não... É uma forma de tirar uma prova real aí, fez a conversão, sobrou 0, opa, é um bom indício de que você acertou. Tá? Não é uma garantia que está correto, mas é um indício de que você acertou a tua conta. Beleza? Então, aqui nós vimos e fizemos... Ui, peraí. Caso alguém queira copiar, por favor, vocês têm alguns segundos aí, copia rapidinho. Beleza. Então, vamos apagar. Então tá, essa é a nossa primeira conversão, pessoal, de decimal para binário, tá?
A segunda conversão é o contrário, de binário para decimal. Essa aqui de binário para decimal, eu não lembro se passei na sala para vocês ou não. Tá? Eu acho que a gente chegou a trabalhar em sala, tá? Se alguém lembrar aí, por favor, me ajude. Como que ela funciona? Vamos inventar um número em binário aí. 1, 0, 0, 1. Esse número está em binário. Eu preciso converter ele para decimal, tá? Se a conversão de decimal para binário é feita por divisão, a conversão ao contrário é feita pela multiplicação, tá? Então, é uma sequência de multiplicações que nos leva até o resultado. Para fazer essa conversão, eu vou pegar esse número que está na horizontal e vou mudar ele para vertical. Porém, eu vou fazer isso invertendo a ordem, tá? Então, eu vou pegar esse 1 aqui e vou levar para cá. Então, 1. Aí, vou pegar o 0 e vou 0. 0, 0. 1. E o último, 1, tá? Tá aqui os meus 5 números em ordem invertida e mudado para vertical. Agora sim eu vou trabalhar na multiplicação desses números. Então, como eu estou indo da base 2, eu vou multiplicar esses números por 2. Tá? Vocês não imaginam o quanto é ruim usar esse quadro branco. Tá? Eu estou achando desesperador, mas é a ferramenta que eu tenho no momento. Só que não é só vezes 2, porque se for multiplicar tudo por 2 não vai fazer diferença. É 1 vezes 2 elevado a 0. Na segunda, é 1 vezes 2 elevado à primeira potência. 0 vezes 2 ao quadrado. 1 vezes 2 ao cubo. 1 vezes 2 na quarta. Se tivesse mais números aqui, continuaria. 5, 6, 7, tá? Quantos números eu tiver para resolver. Eu vou começar fazendo essas exponenciações, tá? Então, eu vou resolver isso aqui primeiro para depois poder multiplicar. 2 elevado a 0, não sei se algum de vocês lembra, mas todo número elevado a 0 dá 1. Sempre. 2 elevado a 0 dá 1, 4 elevado a 0 dá 1, 8 elevado a 0 dá 1. Beleza? 2 elevado a 1, todo número elevado à primeira potência é ele mesmo. Tá? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 ao cubo, aqui é muito importante, pessoal. Todo ano tem gente que confunde. 2 ao cubo, pelo amor de Deus, não é 6. 6 é 2 vezes 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mesma coisa, 2 na quarta não é 8. 8 é 2 vezes 4. 2 na quarta é 16. Tá? Agora sim que eu resolvi as minhas exponenciações, eu vou fazer a multiplicação desses valores. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 16, 16. Tá? Agora é só somar todos esses números aqui. 1 mais 0, mais 0, mais 8, mais 16 é para dar 25. Tá? É para dar 25 e esse é o resultado final dessa conta. Beleza? Por favor, copiem aí. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita esse momento para perguntar.
Tem sim, Iago, tem como fazer o inverso também, tá? Mas eu já explico para vocês. Por enquanto, mais uma conversão para vocês, 110, 111. Por favor, façam ela pela multiplicação, depois eu explico como fazer pela tabelinha, tá? Isso, Kathleen, é 110111. Acho que melhorou agora. Conseguiram resolver? Então, olha só, eu vou fazer essa conversão também pela forma da tabelinha para vocês aprenderem ela também, tá? Como eu falei anteriormente, gostou da multiplicação, quer usar multiplicação? Usa multiplicação, tá? A forma da multiplicação tem a vantagem da consistência, ou seja, todas as outras conversões, base 8, base 16, elas só podem ser feitas através da multiplicação, tá? A tabelinha nos ajuda no caso do binário, porque sempre vezes 2 fica bem mais fácil de trabalhar, tá? Então, a tabela que eu vou usar para resolver é a mesma. Ela começa na direita com o número 1, e eu vou sempre multiplicando por 2.
1, 2, 4, 8, 16. Eu preciso fazer isso até ter o mesmo número de casas que eu tenho números aqui. Então, eu tenho 6 números, eu preciso de 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu tenho também a minha tabela, tá? Que é a mesma tabela que eu utilizo para fazer a conversão inversa. Agora, pessoal, vejam de complicado que é, tá? Eu vou pegar esses números aqui e vou jogar para a tabela. Mas eu não vou inverter, não vou fazer nada. Eu simplesmente vou colocar eles aqui na ordem que eles estão. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tá? Só de firula, eu vou riscar os números que tem 0 embaixo. Então, o número que tem 0 embaixo, eu risco fora, porque ele não vai entrar na minha conta. E somo os outros. Então, é 32 mais 16, mais 4, mais 2 e mais 1. Tá? Que vai dar 32, 48, 55. Beleza? Ou seja, eu risco o número que tem 0 embaixo e somo os outros que sobraram aqui em cima. Tranquilo? Essa é uma das que vale bastante a pena fazer na tabela, porque ela tem essa simplicidade, tá? Mas ainda assim tem um pouquinho de detalhe aí na hora de montar a tabelinha. Se você esquecer alguma coisa ou montar a tabela errada, você vai acabar se confundindo. Tranquilo? Se quiserem copiar essa forma da tabela, fiquem à vontade, daí eu passo um para vocês resolverem também. Aqui é aquilo que eu falei, tá? Se vocês quiserem, a próximo exercício que eu passar resolver pela tabela, vocês podem simplesmente colocar o próximo número aqui e fazer a conversão com a mesma tabela, tá? Vamos lá. Próximo número para vocês responderem. Aí, vamos sacanear, vamos colocar um número grandão. Então, beleza, esse é para vocês resolverem aí, tá? Quem já decidiu usar a tabela, pode fazer pela tabela. Quem já decidiu fazer pela divisão, pode manter fazendo pela divisão sem problema nenhum, tá? Desculpe, pela multiplicação sem problema nenhum. Já a partir daí, sejam autônomos para decidir qual a forma que vocês preferem para a conversão.
Olha, você deu tudo isso, exagerei no número, hein? Então, bora lá, vamos resolver junto. Vou usar a mesma tabelinha, só vou continuar, tá? 64, 128, 256, tá? Continuei a minha tabelinha aí. Pelas minhas contas já cabe. E aí eu vou colocar 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, tá? Risco 1, isso quer dizer que o resultado tem que obrigatoriamente ser par. Risco 8, risco 32 e 64. Sobrou para mim somar o 256, o 128, 16, 4 e 2. Tá? Isso vai me dar 256, 384, 390, 400, 406. 406 é o meu resultado final. Isso aí, galera. Acertaram. Parabéns para todos aí. Beleza? Então, olha só. Eu programei essa nossa aula para ir até às 8. Então, a gente já conseguiu rever essas nossas duas conversões e das duas formas diferentes, o que é um bom resultado aí para a nossa primeira aula à distância, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, e além disso, eu vou passar. Esses exercícios que eu vou passar aqui é só para fixar o conteúdo, tá? Eu vou passar também depois um trabalho no Classroom, que é a atividade que vai valer o conceito, a presença, entre aspas, né? A validação dessa carga horária. Então, toda semana a gente vai trabalhar uma conversão e eu passo algum exercício pequeno de fixação e passo a atividade no Classroom para que vocês façam valendo aí essa validação. Tá? Se alguém não assistiu a aula, pode fazer só essa atividade sem problema nenhum. Então, a primeira é converter de decimal para binário os seguintes valores, tá? Anotem aí. 91, 108, 137, 202, 319 e 512, tá? De decimal para binário. E o contrário também, de binário para decimal, os valores 3636. 6 conversões de cada tipo para vocês fazerem aí. Anotem, por favor.
Uns par. Deixa eu dividir eles de 3 em 3. Aí, ó. Tudo dividido de 3 em 3 para ajudar vocês. Pessoal, então por hoje é isso, tá? Esse é o nosso conteúdo. Esses exercícios que eu passei agora, vocês não precisam me entregar. Esses exercícios que eu passei agora, vocês não precisam me entregar, é só para fixar, tá? E depois a atividade eu posto no Classroom. Quem não estiver no Classroom, por favor, isso, cara, provavelmente eu lance, cara, Kathleen, provavelmente eu lance amanhã no Classroom para vocês, e vocês vão ter uma semana para fazer essa entrega até a sexta-feira que vem, tá? Até se passar de sexta-feira não tem problema nenhum. E aí, sexta-feira que vem, a gente tem o nosso próximo encontro, e aí eu trabalho os próximos cálculos, tá? No período das férias, eu vou fazer o quê? No período das férias, eu vou deixar. Eu vou gravar essa explicação de cada um dos tipos das contas que falta e vou deixar a gravação para vocês. Eu quero ver se cria um canal no YouTube privado, alguma coisa assim, para que eu possa disponibilizar para vocês esse conteúdo. E aí, no período das férias dos docentes, aí vocês entram lá, assistem a explicação e fazem a tarefa, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, entra em contato, manda um WhatsApp aí que eu ajudo vocês a resolver. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Se não, estão todos dispensados. Muito obrigado pela atenção. Se quem tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone aí e perguntar. Valeu, Alessandro. Abraço. Vocês também. Bom fim de semana, pessoal. Aproveita. Nada de aglomerar, hein? Se aglomerar é só de máscara. Ah, esqueci de interromper a gravação.